Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Regresso então para iniciar a resolução do exame de Físico-Química A do ano 2015, mas o exame da segunda fase. Já tenho no YouTube, numa das listas de reprodução, a resolução completa do exame da primeira fase. Vou então agora iniciar a resolução do exame da segunda fase do ano de 2015, com a primeira e segunda questão do grupo 1, que incide na radiação eletromagnética. E então no grupo 1 nós temos aqui um textinho e depois temos aqui duas questões para resolver. O texto diz-nos o seguinte: estes textos às vezes são importantes, têm alguma informação que nos possa permitir resolver as questões, por isso convém mesmo que vocês façam uma pequena leitura. A palavra radar é o acrónimo de Radio Detection and Ranging, que em português significa detecção e localização por rádio. Trata-se então de um sistema que permite detectar a presença, a posição e a direção do movimento de objetos que estão a alguma distância, por exemplo o submarino, e o sonar do submarino é um caso evidente deste processo, tem exatamente a ver com a reflexão do sinal emitido, não é? Tais como navios e aviões. Aqui alguns exemplos. O funcionamento do radar baseia-se então na reflexão de um feixe de radiação eletromagnética. Cuidado, não confundir isto com ondas mecânicas como o som. Isto não é o som, é radiação eletromagnética. São partículas de luz, são fotões, é radiação, não é a mesma coisa. Estas partículas, por exemplo, estas ondas eletromagnéticas, ao contrário das mecânicas, as mecânicas precisam do meio para se propagar, as ondas eletromagnéticas não necessitam de meio para a sua propagação, por isso elas propagam-se mesmo no vácuo, ok? Mas apenas estas radiações eletromagnéticas, o som não se propaga no vácuo, ok? O som é uma onda mecânica. A radiação utilizada no radar pode ter então comprimentos de onda no vácuo de ordem de grandeza do centímetro. Quando o feixe de radiação, geralmente emitido por impulsos, encontra um obstáculo, uma parte desse feixe é então refletida regressando à antena emissora. O tempo que o impulso demora a chegar ao obstáculo e a regressar à antena emissora, depois de refletido, permite então que se efetue um cálculo para determinar a distância a que o objeto se encontra dessa antena. Isto sabendo então a velocidade, conhecendo a velocidade de propagação deste sinal, desta onda, num determinado meio e contabilizando o tempo que o sinal demorou a chegar ao objeto e depois a ser refletido, neste cálculo nós conseguimos perceber qual é a distância a que o objeto se encontra. Teremos aí na questão 2 um caso onde vamos ter que determinar uma distância. Bem, na primeira questão diz-nos o seguinte: a frequência de uma radiação eletromagnética cujo comprimento de onda no vácuo é de 1 centímetro, e estamos no vácuo, isto é importante, é qual, ou tem qual ordem de grandeza? Bem, para nós fazermos este cálculo, quando vocês têm aqui ondas, né, e está associado, ou a questão cai em frequência da onda, ou comprimento da onda, ou o período da onda, isto vem assim da forma primária da velocidade, né, isto numa forma genérica, é igual ao deslocamento efetuado sobre o tempo. Quando nós estamos perante uma onda eletromagnética, que é uma onda periódica, e se está a propagar no vácuo, bem, esta velocidade será então a velocidade da luz, né, a velocidade de propagação de uma onda eletromagnética no vácuo, é exatamente a velocidade da luz, porque a radiação são fotões, são partículas de luz. Há de ser então igual à distância. A gente, quando está a trabalhar com ondas, designamos de comprimento de onda, que é este lambda, e como é uma onda periódica, trabalhamos o período. Agora, atendendo que o período é exatamente igual ao inverso da frequência, nós podemos manipular
esta fórmula para velocidade da luz, visto o período ser o inverso da frequência, igual a comprimento de onda vezes a frequência. Agora, só vos quero chamar a atenção aqui para esta ideia, porque temos aqui alguns conceitos importantes. Aquilo é a velocidade da luz, mas vamos imaginar que a gente não estava no vácuo, então tinha a velocidade da onda num determinado meio. Eu só vos quero falar aqui destas grandezas e ideias que são importantes. A velocidade da onda, a velocidade de uma onda depende do meio onde a onda se encontra. Isto há de ser importante, por exemplo, na refração da luz, a velocidade muda consoante os diferentes meios, ou seja, esta velocidade depende do meio. A frequência depende da fonte emissora, apenas depende da fonte emissora, mesmo que a gente passe de um meio para o outro, a frequência mantém-se sempre a mesma, porque a frequência tem a ver unicamente com a fonte emissora e o comprimento de onda, vai depender destas duas grandezas. Agora, reparem no seguinte, se nós estamos no vácuo, então aí temos que estamos a trabalhar com a velocidade da luz, e se esta velocidade da luz é constante, né? É constante, então isto quer dizer que comprimento de onda e frequência são inversamente proporcionais. Mantendo a mesma velocidade, que estamos no vácuo, a velocidade é constante, igual à velocidade da luz, quanto maior for o comprimento de onda, menor é a frequência. E quanto maior for a frequência, menor é o comprimento de onda. Por isso, no espectro eletromagnético, vocês têm a frequência da onda e têm o comprimento da onda, e reparem que são inversamente proporcionais. Ondas com maior frequência têm menor comprimento de onda. Okay? Isto estando a falar com a mesma velocidade. Okay? A velocidade constante. Bem, visto então estas ideias aqui que são importantes, são extremamente importantes, eu vou resolver o exercício. Eles aqui querem a frequência da radiação eletromagnética, cujo comprimento de onda no vácuo é 1 centímetro. Bem, eles querem que a gente determine a frequência da radiação. Trabalhando aqui matematicamente e resolvendo em função da frequência, nós temos que a frequência será igual à velocidade da luz sobre o comprimento de onda. Efetuando aqui os cálculos, velocidade da luz em termos de unidades do sistema internacional é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. O comprimento de onda, dizem-me aqui que é 1 centímetro, mas atenção que temos que colocar nestes cálculos as unidades das grandezas no sistema internacional. Porque a velocidade está em metros por segundo, eu não posso entrar com comprimento de onda em centímetros, se a velocidade está em metros por segundo, óbvio, né? Então aqui terá que ser 1 vezes 10 elevado a menos 2 centímetros para metro, é 2 casas para trás, entre aspas, né? Então teria isto assim em metros. O que quer dizer então, isto nem é preciso calculadora, porque 3 a dividir por 1 dá 3, e aqui posso trabalhar as regras das potências, dou a mesma base e subtraio os expoentes. 8 menos 2 vai dar 10, né? Então vou ter 3 vezes 10 elevado a 10 hertz. O que eles me questionavam aqui era sobre a ordem de grandeza. A ordem de grandeza é exatamente, única e exclusivamente, esta potência de base 10, o que seria então correto à linha D. Cuidado aqui com uma situação. É que se este coeficiente aqui que vem antes, primeira coisa é ter que meter isto em notação científica. Se não estiver, tem que colocar. Por exemplo, se tivesse 34 vezes 10 elevado a 10, a ordem de grandeza não é 10. Vocês teriam que colocar isto em notação científica, ou seja, 3,4 vezes 10 elevado a 11, e aí a ordem de grandeza era 10 elevado a 11. E também outro pormenor, sempre que este coeficiente inteiro quando vocês colocam o número de notação científica for 5 ou superior, a ordem de grandeza avançam para a seguinte, ou seja, imaginem que nós tínhamos assim uma frequência igual a 7 vezes 10 elevado a 10. Qual é a ordem de grandeza? Não é esta. Se a parte inteira for superior ou igual a 5, a ordem de grandeza seria 10 elevado a 11. Cuidado com estes pequenos detalhes. Bem, passemos então à resolução da segunda questão. Qual das expressões seguintes permite então calcular
a distância em metros a que um objeto se encontra de uma antena emissora, se o intervalo tempo representar o intervalo tempo em segundos, que decorre entre a emissão de um impulso até à recepção do respectivo eco. Bem, eu vou fazer aqui assim um desenho. Vou desenhar então assim aqui uma antena. Não liguem aos meus desenhos, são demasiado até rudimentares. A ideia é simplesmente que nos permitam pensar, nada mais. Eu sou um péssimo desenhador, mas não tenho medo de desenhar. Desenho para pensar, mesmo para pensar. Então temos aqui a antena. Eu vou desenhar assim aqui um objeto, pode ser assim cúbico, não interessa nada. Tenho assim aqui um objeto, enviamos então o impulso, né? Emitimos o impulso sob forma de uma onda eletromagnética, quer dizer, o impulso quando intercepta o objeto, né? Parte dessa onda é refletida nesta ideia de eco e há de voltar à antena, e é aí que nós vamos fazer a medição da distância. Porque reparem, a distância que nos pedem aqui é a distância que a antena se encontra do objeto. Então teremos aqui esta distância. Isto é o que a gente quer determinar, ou melhor, a expressão que queremos definir. Agora, eles falam-nos aqui, temos que calcular essa distância em função de um intervalo de tempo, mas o intervalo de tempo é o intervalo de tempo que decorre entre a emissão e depois a recepção do eco. Ou seja, cuidado, é que este ΔT está a trabalhar com o dobro da distância, porque o impulso bate no objeto, dessa maneira nós já tínhamos a distância calculada, só que o intervalo de tempo depois também volta, o sinal volta para trás e desde o momento onde sai até o momento onde recebe, este intervalo de tempo está associado ao dobro da distância que nós queremos determinar. Certo? Cuidado com esses pormenores. E como é que nós vamos então determinar a distância? Aplicando simplesmente a fórmula da velocidade. Nós sabemos que a velocidade há de ser igual ao ΔX sobre o ΔT. Estamos então a falar do impulso que é emitido no vácuo. Esta velocidade é a velocidade da luz. Eu quero então determinar esta distância. Eu posso então dizer que ΔX, esta velocidade é a velocidade da luz, vezes o intervalo de tempo, mas se eu quero apenas a distância, entre aspas, de ida do sinal, então reparem, e se o impulso vai e volta, e se não muda de meio, estamos no mesmo meio, a velocidade é constante, o que quer dizer que o intervalo de tempo, desde que o impulso sai da antena até interceptar o objeto, é exatamente metade do tempo que o sinal demora a sair da antena até voltar. Né? Cuidado com os pormenores. Então vamos ter que a distância será a velocidade da luz, 3 vezes 10 à oitava, vezes então o intervalo de tempo, isto a dividir por 2, o que, isto obviamente em metros, não é? A distância teria que ser em metros, e sendo assim, a opção correta seria a opção C. Fico-me então por aqui com a resolução destes 2 exercícios do grupo 1, continuaremos então para resolver todo o exame que colocarei à vossa disposição numa lista de reprodução, exatamente com o nome Exame Físico-Química A 2015, segunda fase.